Há momentos em que o coração parece gritar em silêncio, a mente corre, o corpo se cansa e a alma clama por um descanso que o mundo não consegue oferecer. Você pode até ter tentado encontrar paz em conversas, distrações ou na rotina, mas há um vazio que só Deus pode preencher. É nesse instante que Ele te trouxe aqui, não por acaso, mas porque hoje é o dia em que Deus vai acalmar o seu coração. Enquanto você ouve esta oração, permita que cada palavra entre como bálsamo. Deixe o ambiente se silenciar. Feche os olhos por alguns segundos e respire profundamente. Sinta como a presença do Espírito Santo começa a envolver você, tocando suas emoções, acalmando seus pensamentos e te lembrando: eu estou contigo. Essa promessa ecoa suavemente no fundo da alma, e é aí que o milagre começa a acontecer. Muitas vezes, a tempestade interior é pior do que qualquer vento que sopre do lado de fora. As preocupações se multiplicam, as incertezas te cercam e o medo parece dominar. Mas Deus não te esqueceu. Ele vê cada lágrima, conhece cada noite em que o sono fugiu e agora te chama a descansar nos braços dele. O mesmo Deus que acalmou o mar vai acalmar o seu coração hoje. Se você sente que não tem mais forças, saiba, é nesse exato momento que Deus se manifesta com poder. Ele não chega cedo nem tarde, ele chega na hora perfeita. Cada segundo desta oração foi preparado para te conduzir à presença daquele que cura, restaura e traz paz verdadeira. Você não está ouvindo por acaso. O próprio céu está se movendo a seu favor. Então, entregue suas aflições nas mãos de Deus. Diga em silêncio: Senhor, estou aqui, cansado, cansada, mas confio em Ti. E enquanto essas palavras saem do seu coração, algo começa a mudar. A leveza volta, o peso vai embora e a presença divina te envolve. Hoje, Deus vai acalmar o seu coração. Por isso, permaneça comigo até o fim desta oração. Não avance, não pare, não duvide, porque há algo sobrenatural preparado para você neste momento. Deus está prestes a restaurar a sua paz, a transformar o seu interior e a renovar a sua fé. E quando esta oração terminar, você não será o mesmo, a mesma, será alguém revestido pela tranquilidade e pela força do Espírito Santo. Quantas vezes você já tentou esconder a dor atrás de um sorriso? Há dias em que o coração parece cansado de tanto resistir e as preocupações se tornam um peso difícil de carregar. Você ora, espera, confia, mas no silêncio o medo tenta falar mais alto. É nesse instante que Deus sussurra: Filho, filha, acalme o coração, eu continuo no controle. E é sobre esse cuidado invisível, mas constante, que esta oração vai te conduzir agora. Talvez você esteja enfrentando algo que ninguém entende completamente. Há feridas que não aparecem por fora, mas que latejam dentro da alma. São lembranças, perdas, incertezas que insistem em voltar. Mas hoje, o Espírito Santo quer te lembrar que não há dor que Ele não possa curar, nem mente que Ele não possa restaurar. Mesmo quando tudo parece sem sentido, Ele está agindo nas entrelinhas da sua história. Deus conhece o momento exato em que o seu coração começou a se agitar. Ele viu quando o sono foi substituído por pensamentos ansiosos e quando a esperança pareceu se apagar aos poucos. Mas Ele também preparou este instante para te alcançar. Nada está fora do alcance da sua mão, e a paz que Ele promete não depende das circunstâncias, ela vem de dentro e permanece. Quando você se volta para Deus em meio ao caos, algo poderoso acontece. O foco muda, a dor diminui e a presença dele se torna o centro. A oração, então, deixa de ser um pedido e se transforma em um encontro. Você não está aqui apenas para ouvir palavras, está aqui para ser tocado pelo próprio Deus, que entra na sua história e começa a reorganizar o que parecia perdido. Agora, permita que o seu coração desacelere.
Feche os olhos e imagine-se diante do Senhor em um lugar de luz e descanso. Sinta o ar ficando mais leve, o corpo relaxando, a mente se acalmando. A cada respiração, diga em pensamento: Senhor, eu te entrego o que me aflige. E enquanto você fala, Ele recolhe cada preocupação e devolve serenidade. Porque Deus não te trouxe até aqui para assistir mais um vídeo. Ele te trouxe para transformar o seu interior. Este é o início de um encontro divino, onde a ansiedade cede espaço para a fé e a aflição dá lugar à presença de Deus. Continue comigo. O que virá agora é o momento em que a palavra vai tocar o seu coração e acender novamente a paz que parecia distante. Em meio ao turbilhão da vida, a palavra de Deus continua sendo o farol que aponta o caminho de volta à paz. Quando o coração se agita e a mente se perde nas incertezas, é nela que encontramos o abrigo seguro. Hoje, Deus quer falar com você através das Escrituras, lembrando que a paz que vem dele não é passageira nem superficial. É profunda, transformadora e eterna. Por isso, abra o seu coração e ouça com atenção o que o Espírito Santo quer te dizer agora. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, está escrito: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa é uma promessa viva, não apenas um texto antigo. Ela se renova toda vez que alguém, como você, decide confiar mais em Deus do que nas circunstâncias. Perceba o que esse versículo revela. Deus não promete ausência de problemas, mas presença constante em meio a eles. Ele não remove a tempestade de imediato, mas acalma o coração dentro da tempestade. A paz de Deus é uma força silenciosa, mas poderosa, que protege seus pensamentos e sentimentos, impedindo que o desespero tome o controle. É essa paz que começa a agir em você enquanto ouve esta oração. O apóstolo Paulo escreveu essas palavras enquanto enfrentava prisões e incertezas, mas seu coração estava em descanso. Isso mostra que a verdadeira serenidade não depende do lugar onde estamos, mas de quem habita dentro de nós. Quando Jesus é o centro, o caos perde a voz. O mundo pode se abalar, mas o interior permanece firme, porque Deus é o alicerce da alma. E talvez você esteja se perguntando, como alcançar essa paz? A resposta é simples, mas profunda, pela entrega. Quando você coloca nas mãos de Deus o que não pode resolver, o céu se move a seu favor. O controle que você tenta manter é o mesmo que impede a calmaria. Mas quando você solta, quando confia, quando diz, Senhor, seja feita a tua vontade, o coração começa a repousar. Hoje Deus quer fazer exatamente isso com você, tirar o peso da preocupação e substituir por uma paz que não se explica. Não é emoção, é presença. É o Espírito Santo entrando onde o medo se escondia, trazendo luz onde antes havia escuridão. E à medida que a palavra ecoa, ela cura, acalma e restaura. Fique aqui. Nos próximos minutos, você vai sentir essa presença de forma real e profunda. Agora é o momento de deixar Deus agir. O que as palavras não conseguem mais explicar, o Espírito Santo entende com profundidade. Neste instante, tudo o que você precisa fazer é entregar. Entregar o medo, a preocupação, a saudade, a dor e tudo aquilo que vem pesando sobre a sua alma. Imagine-se abrindo as mãos diante do Senhor e dizendo, eu não sei o que fazer, mas confio em Ti. Essa é a oração mais sincera que existe, porque vem do fundo de um coração cansado, mas cheio de fé. Talvez você tenha tentado resolver tudo sozinho, sozinha. Talvez tenha buscado respostas e saídas que só trouxeram mais ansiedade. Mas agora o céu te convida ao descanso.
Deus não quer ver você lutando sozinho. Ele quer lutar por você. Ele quer ser o alívio que você busca, o abrigo que o mundo não oferece, o colo onde a sua alma encontra descanso. Feche os olhos por alguns segundos e respire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo, como se cada respiração fosse um lembrete de que Deus ainda te dá vida, propósito e esperança. Nesse ritmo sereno, fale com Ele em silêncio. Diga o que dói, o que te preocupa, o que te faz perder o sono. Deus não precisa de palavras ensaiadas. Ele quer ouvir a sua verdade. Enquanto você fala, imagine as mãos de Deus te acolhendo. Veja-se entregando tudo o que te pesa e visualize a paz descendo sobre você como uma luz dourada e suave. É o Espírito Santo começando a acalmar o seu coração. O que antes parecia pesado começa a se dissolver, e o que era escuro começa a clarear. Há algo mudando agora dentro de você, mesmo que ainda não perceba completamente. Não lute contra o processo, apenas sinta. Deus está recolhendo suas lágrimas, restaurando o que foi quebrado e transformando dor em força. É um trabalho invisível, mas real. Ele não se esqueceu de você nem por um segundo. E quando a presença dele entra, o medo perde o poder. O que era desespero se torna confiança, e o que era choro se transforma em oração. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa permanecer no lugar certo, aos pés de Jesus. É ali que as tempestades cessam e a alma encontra abrigo. É ali que a mente descansa e o coração se renova. Fale com Ele como se falasse com um amigo fiel, porque é exatamente isso que Ele é. Ele ouve, entende e te acolhe. Deus está te dizendo neste momento: filho, filha, entrega. Eu vou cuidar de tudo. E enquanto você ouve essa promessa, algo começa a mudar dentro do seu peito. Uma calma que você não sentia há muito tempo começa a tomar conta. É a paz de Deus chegando devagar, mas de forma constante. Essa presença te envolve, cura e restaura. Permaneça assim, em silêncio, por alguns segundos. Permita que o Espírito Santo complete o que começou. Não há pressa na presença de Deus. Há apenas tempo certo. Este é o instante em que o céu toca a sua vida, em que a tempestade se acalma e o coração volta a bater em ritmo de fé. Senhor, neste momento sagrado, nós nos colocamos diante de Ti. O coração que antes estava agitado, agora começa a desacelerar, porque sente a Tua presença. Tu és o Deus que acalma as ondas, que fala com mansidão, mas com autoridade. Quando tudo parece sair do controle, Tua voz doce e firme nos recorda: acalma-te. Hoje, Senhor, pedimos que essa mesma voz toque o coração de quem está orando agora. Que o Teu Espírito envolva cada pensamento, cada emoção e traga de volta a serenidade que vem do céu. Pai, olha para este filho, esta filha que chega diante de Ti com o coração cansado. Muitos estão lutando em silêncio, enfrentando dores que ninguém vê, tentando sorrir enquanto carregam o peso de preocupações e medos. Tu conheces, Senhor, as lágrimas escondidas e as noites em que a solidão pareceu gritar. Por isso pedimos: entra neste coração agora e coloca a Tua paz, onde hoje existe tormenta. Acalma a mente, silencia os pensamentos e faz com que cada respiração seja um lembrete da Tua presença. Senhor, toca com Tua mão de poder aqueles que estão angustiados, a quem esteja enfrentando enfermidades físicas, a quem lute contra a ansiedade e o desânimo. Que neste instante o Teu toque traga alívio. Que o peso no peito se desfaça, que a mente turbulenta encontre descanso, que o coração volte a bater em compasso com a Tua vontade. Tu és o médico das almas, o restaurador das emoções, e só em Ti encontramos a verdadeira cura. Espírito Santo, visita cada lar agora.
Que esta oração se torne um rio de paz que entra pelas portas e janelas, dissipando toda a energia pesada, todo medo e toda inquietação. Onde havia confusão, coloca ordem. Onde havia choro, derrama consolo. Que este ambiente se transforme num refúgio de luz, onde a tua presença reine sobre tudo. Que até o ar se torne leve e a paz se torne palpável. Senhor, ajuda-nos a entender que a verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da tua presença constante. Mesmo no meio da dor, podemos encontrar descanso, porque sabemos que não estamos sozinhos. Acalma o coração que espera, fortalece aquele que perdeu a fé e renova o ânimo de quem pensa em desistir. Tu és a força que se aperfeiçoa na fraqueza e o amor que nunca falha. Pai, neste instante, enche este coração de tua presença. Que o vazio se transforme em plenitude, que a aflição se transforme em confiança e que o desespero dê lugar à esperança. Que cada lágrima derramada agora se torne semente de milagre. Faz o impossível acontecer, porque nada é difícil demais para ti. Jesus amado, estende tua mão sobre este filho, esta filha, e liberta de toda opressão, de toda culpa, de todo pensamento negativo. Declaro agora que a paz divina cobre este coração como um manto de luz dourada. Que toda perturbação emocional seja dissolvida no teu nome. Onde havia dor, que haja consolo. Onde havia medo, que haja fé. E onde havia desespero, que floresça a esperança. E agora, Senhor, nós te agradecemos, porque sabemos que o teu Espírito já começou a agir. O que antes era peso, agora se torna leveza. O que era confusão agora é calma. A tua paz está descendo como chuva suave, cobrindo a mente, o corpo e a alma. Que cada pessoa que ouvir esta oração sinta, a partir deste momento, um renovo espiritual e emocional. Que todos saiam daqui com o coração em paz, na certeza de que o Senhor cuida de cada detalhe. Eu declaro, em nome de Jesus, que o seu coração está sendo restaurado agora. Aquilo que antes parecia fora de controle começa a se alinhar sob a direção divina. Os pensamentos ansiosos se silenciam e a calma de Deus toma o lugar da aflição. O Espírito Santo está sobre você, renovando a sua mente, curando suas emoções e devolvendo a serenidade que o inimigo tentou roubar. A paz de Deus está cobrindo o seu coração e nada poderá tirá-la de você. Declare comigo: o Senhor é a minha paz. Essas palavras são sementes espirituais. Quando você as pronuncia com fé, algo se move no mundo invisível. A atmosfera ao seu redor muda, a mente se acalma, o corpo relaxa e o coração volta a bater no ritmo da confiança. Porque a paz que Deus dá não é frágil nem passageira, ela é firme, constante e eterna. Repita em voz alta: eu confio no Senhor. Mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, dentro de você algo já está diferente. A fé está substituindo o medo e a confiança está vencendo a dúvida. A cada palavra de fé, o seu coração se fortalece e o céu responde. O que antes te desequilibrava já não tem o mesmo poder. Diga também: nada vai roubar a minha paz. Essas palavras são uma armadura espiritual. Quando você decide proteger sua mente com a verdade e seu coração com a fé, o inimigo perde terreno, as preocupações tentam voltar, mas a paz se levanta como escudo. O Espírito Santo te envolve, te sustenta e te faz permanecer firme. Agora declare: Deus está cuidando de tudo. Mesmo sem entender, mesmo sem ver o resultado imediato, confie que Ele já está agindo nos bastidores da sua vida. O que você entregou em oração está sendo tratado por mãos perfeitas. Enquanto você descansa, Deus trabalha. Essa é a fé que gera milagres silenciosos, mas poderosos. Repita: eu tenho a paz de Cristo dentro de mim. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma verdade espiritual.
A paz que vem de Cristo não depende do mundo, das notícias, nem das pessoas. Ela nasce dentro da alma e se torna um escudo contra tudo o que tenta te abalar. O Espírito Santo está selando essa paz em você agora. Diga com convicção: eu sou amado, eu sou amada por Deus. Essa é a raiz da calma verdadeira. Quando o coração entende que é amado, ele para de temer o futuro. Deus te conhece pelo nome, sabe o que você precisa e cuida dos detalhes invisíveis. O amor dele é o alicerce da sua paz. Onde há amor, o medo desaparece. E por fim, declare: nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. Essas palavras encerram o ciclo da ansiedade e iniciam o ciclo da confiança. Deus é quem guia seus passos e Ele nunca abandona os que esperam nele. Acalme-se, respire. O que está por vir será melhor do que o que passou, porque o Senhor está com você. E onde Deus está, há paz. Agora feche os olhos por alguns instantes. Permita que o silêncio se torne uma ponte entre o seu coração e o céu. Não há necessidade de palavras neste momento, apenas presença. Respire profundamente e sinta a calma percorrer o seu corpo, como se cada célula estivesse sendo envolvida pela luz de Deus. Este é o instante em que o Espírito Santo se aproxima suavemente, acalmando tudo o que estava inquieto dentro de você. O som da música de fundo se mistura com a paz que o Senhor está derramando. Cada nota parece carregar um pedaço da presença divina. Deixe que essa melodia entre e limpe o ambiente ao seu redor. Tudo se aquieta, tudo se renova. É como se o próprio tempo desacelerasse para que Deus pudesse te abraçar com ternura. Sinta como o ar muda de peso. A leveza, a frescor, há uma sensação de renascimento. A ansiedade vai embora e o coração volta a bater com suavidade. É a presença de Deus restaurando a ordem interior. O Espírito Santo toca o mais profundo da sua alma e preenche cada espaço vazio com amor e serenidade. Nesse instante, você não precisa pedir mais nada, apenas sentir. Imagine Jesus diante de você, olhando com compaixão e dizendo: eu estou aqui. O olhar dele atravessa a dor, a culpa, o medo e chega até o seu espírito, onde só existe amor. Essa presença é tão real que parece tocar o invisível, aquecendo o que estava frio e despertando o que estava adormecido. Permaneça assim, nesse silêncio sagrado. Se vierem pensamentos, entregue-os. Se vierem lágrimas, deixe que caiam. São gotas de cura. Não as contenha, pois cada lágrima é uma conversa silenciosa com Deus. Ele entende o que o seu coração tenta dizer quando as palavras se perdem. Neste instante, o céu e a terra se encontram dentro de você. O Espírito Santo sopra paz onde antes havia confusão. Cada respiração é uma oração. Cada segundo é um reencontro. O amor de Deus se expande e cobre tudo como um manto de luz que envolve o corpo, a mente e o espírito. Não há ruídos, não há pressa, apenas uma certeza suave. Deus está aqui. Enquanto o tempo passa, você sente o que talvez há muito não sentia: segurança. O medo cede espaço para a confiança, a dúvida se transforma em descanso e o desespero se converte em fé viva. É como se um novo coração nascesse dentro de você, moldado pela presença do Criador. E nesse silêncio profundo, você compreende que não precisa entender tudo, basta permanecer. Porque estar na presença de Deus é suficiente. Ele acalma sem precisar explicar. Ele cura sem precisar provar. Apenas sente, apenas ama, apenas permanece. E é nesse permanecer que a verdadeira paz floresce, trazendo descanso à alma e esperança ao coração. Senhor meu Deus, chegamos ao final desta oração com o coração mais leve e a alma em paz. Tu estiveste presente em cada palavra, em cada silêncio,
em cada respiração. Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito Santo nos visitou e acalmou o que estava perturbado. Onde havia medo, agora há fé. Onde havia dor, agora há consolo. Onde havia desespero, agora há esperança. A Tua presença é o bálsamo que cura e o abrigo onde descansamos. Hoje te agradecemos, Senhor, por tudo o que fizeste e por tudo o que ainda farás. Mesmo sem ver, escolhemos crer que o Senhor está trabalhando nos bastidores, organizando o que parecia impossível. Cada oração feita aqui foi ouvida, cada lágrima foi recolhida, cada clamor foi respondido com amor. Tu és o Deus que transforma o caos em paz e o pranto em alegria. Pai, obrigado por restaurar o coração deste filho e desta filha que oram agora. Que essa paz que excede todo entendimento continue habitando dentro deles ao longo dos dias. Que ao acordar, eles sintam a Tua presença. E ao deitar, percebam que o Senhor ainda está cuidando de tudo. Nenhuma força contrária poderá roubar a tranquilidade que Tu plantaste nesta alma. Senhor, ensina-nos a viver confiando mais e temendo menos. Que a fé seja o farol nas noites de dúvida e a força nas horas de fraqueza. Que em vez de inquietação, o nosso coração seja morada de serenidade. E mesmo quando as circunstâncias tentarem nos abalar, lembra-nos de que o Teu amor é imutável e constante. Agradecemos, Jesus, por não desistires de nós. Mesmo quando fraquejamos, Tu permaneces fiel. Obrigado por nos amar com paciência, por nos levantar quando caímos e por nos envolver quando nos sentimos sozinhos. Que o Teu amor continue a nos moldar e nos ensinar o caminho da calma, da fé e da gratidão. Hoje declaramos, Senhor, Tu és a nossa paz. E ao dizer isso, reconhecemos que nenhuma força humana poderia nos dar o que o Teu Espírito nos concede agora. A paz que vem de Ti é duradoura, profunda e verdadeira. Que ela guie cada decisão, ilumine cada passo e traga descanso a cada coração aflito que ouvir esta oração. E agora, Senhor, pedimos que essa paz se espalhe, que alcance lares, famílias, amigos e até aqueles que nunca oraram antes. Que cada pessoa tocada por estas palavras sinta o mesmo amor e conforto que o Senhor nos deu aqui. Que esta oração se torne uma corrente de luz e fé, transformando vidas e reacendendo esperanças. Por fim, Pai, queremos simplesmente Te agradecer, porque em meio à correria da vida, o Senhor nos trouxe até aqui para um encontro contigo. E saímos diferentes, renovados, fortalecidos. Acalmou-se o coração, firmou-se a fé e renasceu a paz. Que o Teu nome seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Este é o momento em que o coração, já transformado pela oração, se torna testemunho de fé viva. Deus não apenas acalmou o que estava inquieto, mas também acendeu dentro de você uma nova confiança. Por isso, agora é hora de partilhar essa presença, de transformar a paz que você recebeu em um gesto que alcança outras vidas. A corrente de fé começa em você, e ela se espalha como luz em meio à escuridão, alcançando aqueles que precisam de esperança. Se esta oração tocou o seu coração, deixe o seu pedido nos comentários. Escreva com fé: Deus está acalmando o meu coração agora. Essas palavras não são apenas um comentário, são uma confissão pública de fé, uma semente espiritual plantada diante de Deus. Cada frase escrita se transforma em um testemunho, e cada testemunho atrai mais corações para perto da presença divina. Quando você comenta, ora e compartilha, o vídeo se torna mais do que uma mensagem. Ele se transforma em um ministério. Cada pessoa alcançada é uma alma tocada. Cada visualização é uma nova chance de Deus agir. Você faz parte disso. Esta corrente de fé não depende de números, mas de corações dispostos a orar uns pelos outros. Agora, com o coração sereno, ore também por quem está lendo os comentários.
Você não sabe o tamanho da luta que alguém enfrenta, mas Deus sabe, e Ele pode usar as suas palavras para consolar, assim como usou esta oração para consolar você. Seja um instrumento de paz. Ore pelos outros, deseje o bem e permita que o amor de Cristo se manifeste através da sua atitude. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de calma, que vive noites de ansiedade ou dias de angústia. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que parece forte por fora, mas que dentro está cansado. Você será a ponte entre essa pessoa e o consolo de Deus. Quando você compartilha, o amor de Cristo se multiplica e o Espírito Santo encontra novos caminhos para agir. Se ainda não é inscrito no canal, junte-se a esta família de fé. Aqui, todos os dias, oramos, fortalecemos o Espírito e aprendemos a caminhar com Deus, mesmo em tempos difíceis. Ative o sininho para receber as próximas orações, porque cada vídeo é uma nova oportunidade de sentir a presença do Senhor e renovar sua esperança. E se o seu coração está em paz agora, agradeça. A gratidão é a prova de que o milagre já aconteceu. Diga: obrigado, Senhor, porque tua presença me acalmou. E que essa paz permaneça em você, conduzindo cada passo, iluminando cada decisão e protegendo sua mente de todo o mal. Onde há gratidão, o céu habita. Por fim, receba esta bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê paz. E que, ao sair deste momento, você leve a presença de Deus consigo, não apenas no coração, mas nas palavras, nos gestos e em cada olhar. A calma que o Senhor te deu hoje será farol para muitos. Amém. Permaneça em paz. Deixe que o silêncio continue falando ao seu coração. Deus está aqui, cuidando de tudo o que você entregou. Nada ficou esquecido. Cada lágrima, cada oração, cada pensamento. O Senhor acolheu com amor. Agora, respire fundo e sinta a presença do Espírito Santo cercando você. Acalme-se, porque Deus continua trabalhando em silêncio. E a paz que você sentiu hoje vai te acompanhar nos próximos dias, como um abraço do céu que nunca se desfaz.